e aí depois a palavra já está com vocês para a primeira pergunta. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e nos dado muito precioso aqui com o pastor Marcos Pereira. Pedimos que o Senhor abençoe esse bate-papo, para que ele seja edificante, para que ele seja enriquecedor para a nossa vida e que nós aproveitemos bem essa oportunidade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, quem quiser fazer uma pergunta aí para estrear, eu tenho perguntas, o pastor Isaac tem perguntas, mas se vocês quiserem estrear a pergunta, fiquem à vontade. Eu só vou pedir para falar no microfone, para que o pessoal consiga ouvir também quem está na transmissão. Então quem vai ser o primeiro? E aí, quem vai fazer a primeira? Um de cada vez, né? Para não tumultuar. Se não, o pastor Isaac já tem pergunta na manga, já vou passar para ele, hein? Em 5 segundos eu passo para ele. O pessoal está tímido. Pastor Isaac. Bom, eu quero saber por que o islamismo, se o islamismo utiliza o progressismo, o que nós chamamos de progressismo hoje em dia, que se confunde aí com o marxismo cultural. Por que o Islã usa ou o progressismo usa o Islã? Se é uma relação amigável entre os dois, se existe esse interesse mútuo, porque nós ouvimos falar de islamofobia, mas nunca ouvimos falar de cristianofobia ou algo parecido. Porque nós entendemos e sabemos que o Islã é uma religião, por assim dizer, muito radical, fundamentalista nos seus princípios, e que inclusive são princípios contrários ao progressismo, contrários ao homossexualismo, ao feminismo e toda a ideologia advinda do marxismo cultural. Qual é a relação, qual é o interesse, é que esse interesse existe entre o Islã e o progressismo, confundido aí talvez o marxismo cultural? Excelente pergunta, excelente pergunta. Acho que vocês já ouviram falar que tem um ditado que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu acho que esse ditado ajuda a explicar um pouco essa questão. De fato, como o pastor colocou na pergunta dele, o Islã e o marxismo cultural possuem propostas diferentes. Não há uma coerência interna de teoria, de modo de agir, nenhuma. Mas, na verdade, o marxismo cultural alimenta-se do Islã e o Islã também se alimenta daquilo que o marxismo cultural está fazendo. Eu vou explicar melhor. O marxismo cultural, ele tem como projeto fundamental destruir a cultura ocidental. E essa cultura ocidental, ela é cristalizada, como eu disse para vocês ontem, no cristianismo. O cristianismo fez uma síntese entre a cultura greco-romana, a própria filosofia grega, junto com valores judaicos cristãos, apego à família, propriedade privada e por aí vai. E o marxismo cultural tem como objetivo destruir isso. Então, promover o Islã ajuda a enfraquecer o cristianismo. Promover o Islã ajuda a fazer com que o cristianismo se torne cada vez mais fragilizado. Então, para vocês terem uma ideia, isso é uma outra área, uma outra discussão. Mas boa parte da grana que tá hoje financiando os estudos desse pessoal que está questionando a veracidade da Bíblia. Não sei se vocês já ouviram falar de homens do calibre de Bart Ehrman. Ele escreveu um livro bem popular chamado O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse. Esse livro tem como propósito simplesmente mostrar que os evangelhos, como nós temos na Sagrada Escritura, são corruptos, eles nunca foram, as palavras que estão ali, pouquíssimas foram ditas por Jesus. E quem é que banca o Bart Ehrman? São os islâmicos. Então os islâmicos estão bancando financeiramente estudos para desacreditar a Bíblia. Então, um se alimenta do outro. O Islã acredita que vai avançar fazendo isso. E o marxismo cultural
também como ideologia, acaba avançando porque envolve a fragilização do cristianismo. Então, enquanto eles dois estiverem servindo a esse propósito, ambos vão caminhar juntos. Mas, numa hipótese que jamais vai acontecer do cristianismo deixar de existir, então chegaria uma hora que eles teriam que se confrontar. Mas, por enquanto, um se beneficia do outro, porque o marxismo cultural incentiva o Islã, porque o Islã enfraquece o cristianismo. E, ao mesmo tempo, o Islã se beneficia daquilo que o marxismo cultural está fazendo, porque também enfraquece o cristianismo e promove o avanço deles. Então, é só vocês observarem que no Brasil, 20 anos atrás, nós tínhamos uma mesquita apenas. Hoje nós temos mais de 3.000 mesquitas no Brasil. Então, é um número que está crescendo. Se vocês observarem o que está acontecendo na Europa, então nos países nórdicos em que a taxa de natalidade caiu bastante, nessa sociedade pós-cristã que não tem mais interesse em ter filho, então está havendo investimentos governamentais para chamar pessoas para irem até essas nações e gerarem filhos. E quem está lá com média de 8 filhos por família são os islâmicos. E eles estão tomando a Europa numa nova invasão, só que agora de dentro para fora, algo consentido pelo governo. Então, eles possuem, pastor, respondendo a sua pergunta, essa relação, eu vou usar a palavra promíscua. É uma relação promíscua, porque como sistema eles são opostos, mas como eles têm um propósito final, que é o enfraquecimento e a consequente destruição da sociedade ocidental cristalizada no cristianismo, então eles caminham juntos. Quem é mais forte? Creio que o marxismo cultural é mais forte, nesse momento, né? A influência deles no Ocidente. Se a gente pegar e pensar nos Estados Unidos como a nação mais poderosa do mundo, é a nação onde hoje essa nova esquerda está muito forte. Segundo lugar, você vem a Europa. Então, quer queira, quer não, os Estados Unidos e a Europa ainda continuam detendo boa parte do poder mundial. Mas, pelo crescimento do Islã nos últimos anos, não vai demorar muitas décadas até que essa lógica comece a reverter. Um ponto, irmãos, que merece ser mencionado, a gente estava conversando sobre isso no almoço, é que o que o marxismo cultural fez foi deixar o homem completamente no vácuo, um vácuo existencial. Ele não sabe mais quem ele é. Por exemplo, ele não tem mais como acreditar naquilo que ele lê, porque a leitura não comunica mais. Lembra que eu falei ontem para vocês sobre a morte da linguagem? Ele não sabe mais quem ele é emocionalmente. Ele não sabe mais quem ele é, inclusive sexualmente. Nós vamos falar isso um pouco hoje à noite. E o Islã, com todos os seus problemas, ele oferece algo seguro e concreto, que a maioria das pessoas está desejando. As pessoas querem, nessa sociedade, por exemplo, em que se fala de tanta rebelião contra a autoridade, o Islã apresenta um sistema em que mostra que a submissão e a humildade diante da autoridade é importante. Então as pessoas querem isso. Para as mulheres que hoje estão completamente sem nenhum norte, fazendo tudo que desejam, o Islã vem e oferece uma sujeição, uma relação de sujeição em que a mulher pode se sentir protegida. Aqui eu estou falando em termos bem grosseiros. E o Islã oferece essas coisas que o marxismo cultural tem tomado das pessoas. E é por isso que tem muita gente que caminha por essas vias e depois acaba terminando dentro de um sistema de uma religião tão radical como eles o são. E fora isso, o enfraquecimento da voz profética da igreja. A igreja enfraqueceu profeticamente. A igreja enfraqueceu no sentido de não oferecer mais uma resposta cristã que seja adequada ao momento que nós estamos vivendo. Então tudo isso favorece um ao outro. Alguém tem uma pergunta em cima disso? Maurício. Pastor, eu vi em algum lugar que, falando sobre o Islã também, envolve a questão da cultura. Por exemplo, quando
um árabe chega em determinada cultura, diferente dos cristãos, o cristão ele tenta se inserir na cultura e ele defende o cristianismo. Os árabes não, ele mantém a mesma cultura dele e passa a tentar mudar aquela cultura que está ao seu redor. A minha pergunta é o seguinte: como crentes, e vendo o cenário que está disposto aí, com o marxismo cultural, com uma mentalidade que está há muito tempo sendo inserida dele nesse contexto, de modo que eles nem saibam que estão sendo doutrinados dessa forma, como o cristão ele pode fazer uso desse meio e tentar, por meio da palavra, por meio de ferramentas que nós temos disponível, mudar esse cenário de mente que foi construída com o marxismo cultural, com essa mentalidade, tendo como base mais ou menos o mesmo modus operandi dos islamistas de ser, porque eles passam a tentar mudar a cultura e o cristão não, ele só se insere e absorve aquilo. Como o senhor vê isso? Ok. Começar comentando o preâmbulo da sua pergunta. De fato, os árabes possuem uma aproximação diferente dos cristãos. E isso tem a ver com a própria gênese deles. Pense, por exemplo, que o cristianismo, para subsistir plenamente em uma sociedade, ele não precisa de uma estrutura governamental, jurídica. Os cristãos, durante mais de 300 anos, viveram em um ambiente de perseguição, oposição, e eles floresceram. Foi uma época de ouro, inclusive. Os problemas começaram justamente quando os cristãos começaram a se aproximar demais da política, como aconteceu em Roma, ali por volta do século IV. Então, de fato, o cristianismo não precisa disso. O Islã necessita. Não é que não haja como ter Islã em países do Ocidente democráticos. Sim, mas eles não têm condições de desenvolver o Islã na sua plenitude. O Islã, para ser desenvolvido na sua plenitude, ele precisa de um sistema de governo islamizado, que seja regido pelo Alcorão ou naquelas linhas um pouco mais brandas, mas ele precisa de uma estrutura governamental para ser vivido na sua plenitude. Então, por essa razão, quando eles se inserem numa determinada cultura, eles fazem o possível para manter os traços distintivos deles, porque aqueles traços distintivos deles são, por assim dizer, usando a palavra bem cristã, são sacralizados. Então, a roupa, o próprio escrito, né? Você tem que ler o Alcorão no próprio árabe para você ser um leitor de alguém, como uma pessoa que está lendo de fato aquilo que foi escrito. O cristianismo não precisa disso. O cristianismo é parte da sua própria gênese, entrar no mundo e ser luz do mundo e ser sal da terra, interagindo dentro daqueles valores que nós consideramos que fazem parte daquilo que chamamos de graça comum. Então, os cristãos, eles são capazes de entrar numa determinada cultura e eles perceberem que mesmo naquela cultura marcado pelo pecado, marcado pela depravação, ali possuem elementos da imagem de Deus que ainda estão naquelas pessoas e elementos que fazem parte dessa graça comum, dessa bênção que Deus entregou para todas as pessoas, independente de crer nele ou não. Então os cristãos percebem isso e eles veem que tem condição de você entrar, de você interagir com aquela cultura e de você dialogar com ela a partir desses elementos da graça comum. O problema que eu vejo que nós estamos enfrentando hoje é que nesse processo de entrar na cultura, e tem muita literatura escrita sobre isso hoje, os cristãos, ou muitos cristãos, estão se aculturando. Nessa tentativa de dialogar com o nosso tempo, nós estamos sendo convertidos e nós estamos abrindo concessões naquilo que nós não deveríamos abrir concessões, porque ao mesmo tempo em que nós entramos no mundo e dialogamos com o mundo, nós nos vestimos como todo mundo se veste, nós pagamos e trabalhamos como todo mundo paga e trabalha, mas ao mesmo tempo nós somos chamados a manter uma distinção do mundo. Então nós vivemos sempre nessa tensão
em que nós dialogamos, nós interagimos, reconhecemos que há coisas boas, mas ao mesmo tempo somos chamados a manter uma distinção. Quando nós perdemos essa tensão e escolhemos somente um dos lados, aí os problemas começam a acontecer. O problema que eu estou vendo na nossa geração hoje é que nesse processo de dialogar, nós estamos sendo convertidos, nós estamos bebendo do aspecto da cultura caída, aquele aspecto que foi caído. Então, o que fazer, né? Eu acho que a tua pergunta ela se centralizou muito mais nisso. O que a gente tem que fazer? Primeiro, nós temos que voltar ao Evangelho. Nós precisamos voltar à raiz do Evangelho. Lembrar o que o Evangelho diz. Lembrar o que significa ser cristão. Lembrar que nós vivemos sempre nessa tensão. Nós estamos aqui no mundo, somos que nem todo mundo, mas também nós não somos. Nós somos parte de uma nova humanidade. Vivemos entre os seres humanos caídos, mas nós já fazemos parte de uma humanidade futura, de um homem futuro que foi inaugurado pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos assumir essa tensão. Interagimos com as pessoas. Mas ao mesmo tempo a nossa vida precisa se constituir uma pregação contra o modo como essas pessoas estão vivendo. Elas precisam olhar para a gente sem que nós necessariamente a priori venhamos a dizer qualquer palavra, elas verem na nossa vida aquilo que elas não são e elas deveriam ser. E eu creio, irmão, que foi isso que causou tanto incômodo aos romanos no primeiro e segundo século. Os cristãos do primeiro e segundo século eram normais. Eles se vestiam normais. A maioria era camponês. Boa parte da população cristã era escrava. E por que eles incomodaram tanto? Por que eles despertaram nas pessoas tantos sentimentos de oposição? Porque eles, vivendo na simplicidade do dia a dia deles, fazendo o que todo mundo fazia, a vida deles mostrava para aquela civilização o que eles não eram e o que eles deveriam ser. Esse é o caminho para a gente. Então nós precisamos voltar lá no início. Uma revolução evangélica. Exatamente. Quem mais? Alguma pergunta? Sim, por favor. Nome do senhor? Levi. Eu estou entendendo, existem duas ideologias, né? Eles estão se unindo, são ideologias diferentes, para sufocar os cristãos. Pretendendo os árabes ver descendentes de Ismael, né? E a crença dele é sobre Noé. Eu quero saber por que eles não aceitam a Cristo como desde quando Deus, quando o homem caiu, né? Que Deus tem uma promessa para o homem, que foi Jesus Cristo, né? Porque ele é o autor assim, para a gente poder chegar aos céus, né? Jesus, ele veio nesse mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e para que nós chegamos à perfeição, lendo a Bíblia, conhecendo a palavra. Eu acho que os cristãos hoje em dia, ele erra por não conhecer, né? Hoje, às vezes, a pessoa aceita muitas coisas, e às vezes a pessoa vem para a igreja, não tem conhecimento, não sabe o verdadeiro cristão, né? E às vezes a ideologia dos humanos estão crescendo no mundo, né? Estão tomando conta nos 5 continentes do mundo. Eu queria saber se os cristãos eles estão muito conformados, sabe? Eu queria saber por que essa perseguição. Ok. Irmão, o que está acontecendo hoje na Europa e em uma boa parte dos Estados Unidos é que eles estão vivendo numa cultura de um pós-cristianismo. O Brasil ainda não está experimentando isso como lá está ocorrendo, mas dentro do Brasil já começa a se ver os sintomas disso.
Mas a Europa e os Estados Unidos vivem uma situação de uma civilização pós-cristã, em que eles possuem traços cristãos, que você poderia chegar lá e ver e até admirar-se disso, mas eles não têm mais um coração cristão. Eles possuem certos valores morais, que são da tradição judaico-cristã, mas eles não possuem mais a fé cristã. Então, número de igrejas e pastores que não consideram mais a Bíblia como sendo palavra de Deus inerrante. Na Europa, a quantidade de igrejas que já se fecharam e se transformaram em casas de shows e museus é muito grande. Então, há um vácuo espiritual na Europa e em boa parte dos Estados Unidos. E o Islã está avançando nesse vácuo. Ele está avançando porque o ser humano, ele continua sendo religioso, ele continua tendo necessidade por algo transcendente, por alguém que dê significado à existência e que junte todas as partes. Então, a ideologia, o partido político, a sexualidade precoce, o governo, nada disso fecha esse vácuo que é do tamanho da eternidade, como diz o escritor de Eclesiastes. Então, há esse espaço e o Islã está avançando nele. Então é isso que está acontecendo. O distanciamento de Deus e de toda a herança cristã que foi a Europa e os Estados Unidos. Eu tenho uma pergunta. O movimento progressista se preocupa com as próximas gerações, em influenciar as próximas gerações, em tornar as gerações menos machistas, menos opressoras, menos fascistas, menos tudo. Então por isso que tem investimento na criançada. Agora, por outro lado, parece que também tem um paradoxo aí, que os militantes do movimento progressista não querem ter filhos, ou não se preocupam tanto em ter filhos na juventude, querem muitas vezes seguir aí na luta. Um outro grupo de pessoas que não necessariamente é progressista, também adia a paternidade e tal. Como que esse paradoxo caminha entre você influenciar as próximas gerações, mas você ser pró-aborto, você se preocupar... não dá para entender, né? Você ser pró-aborto, você se preocupar com a luta de causa e não em ser mãe, dona de casa, ensinar a próxima geração. O outro extremo que não é progressista também não quer ser pai, também não quer ser mãe. Como que esse paradoxo caminha aí? Uma das coisas que eu falei na palestra ontem é que você não pode esperar a lógica deles, né? Lembra que o Marcuse falou isso. O Marcuse falou que lógica é tudo aquilo que favorece a causa. E tudo aquilo que desfavorece a causa é ilógica. Ele redefiniu. Então a gente não tem como esperar deles uma coerência interna. Mas a sua observação é precisa. É isso mesmo que está acontecendo. Eles são pró-aborto, eles são contra filhos, eles acham que filhos são um impedimento para a carreira, filhos são um impedimento para o desenvolvimento pleno, mas ao mesmo tempo eles estão ocupados das crianças que estão na escola. Uma experiência pessoal, no dia da eleição, eu estava com a minha esposa e a nossa filha recém-nascida, e a gente estava indo votar. E aí, a gente subiu numa escada e de repente minha filha chorou. E chegou uma dessas pessoas vermelhas e abordou minha esposa. Por que ela está chorando? Você está batendo nela? A minha esposa, não, ela ficou aqui desconfortável, alguma coisa, chorou. É porque eu sou protetora das crianças. Eu sou protetora das crianças e eu não aceito esse negócio de pai estar batendo de filho. Mas ela não tem filhos. Ela não tem filho, nunca carregou uma criança no braço. E antes de a gente chegar numa esquina, estava cheio de crianças no sinal, pedindo esmola e fazendo aqueles malabarismos, né, que deve acontecer aqui também. E ela não está nem aí para esse tipo de pessoa. Então, a questão não é a preocupação com a criança. A questão é a causa. É a causa. Serve a causa. Então, pastor, não tem lógica. O que esse pessoal está fazendo é que eles estão substituindo as crianças pelos cachorros. Então, o tratamento é com cachorro.
veste o cachorro de bebê, vai passear, né? Tem uma praça grande lá perto de casa e eu fico lembrando às vezes que antigamente os pais levavam as crianças para brincar na praça e soltavam lá as crianças e as crianças ficavam interagindo. Hoje vai aquele monte de mulheres jovens, né, que estão na idade fértil, que poderiam casar e ter filhos, elas estão levando seus cachorrinhos e os cachorrinhos ficam lá se estranhando ou ficam brincando com os cachorrinhos dos outros. É a nossa geração. É a nossa geração. Então, de fato, não possui lógica nenhuma. Isso é. Tem. No shopping que você leva o carrinho pro cachorro. Tem até uma imagem que circulou na internet de um cachorro dentro do carrinho e de um bebê sendo segurado pela coleirinha, assim, aquelas coleiras de peito, assim, né, de tronco. É isso aí. Tem essa inversão. Agora, isso não, a longo prazo não vai minar o movimento marxista? Porque se eu não tenho essa preocupação como o islamismo tem, de colocar a gente no mundo para levar a causa adiante, isso daqui a uns anos não vai acabar minguando o próprio movimento? Pela lógica vai, né? Nós sabemos que não vai porque a igreja vai continuar existindo, mas no mundo imaginado por eles, vai deixar de existir. Lembre-se que essa é a proposta da escola de Frankfurt, é acabar com tudo, e das cinzas vai se levantar uma fênix, uma nova sociedade bem melhor do que essa que nós estamos vivendo. É caótico, né? Caótico. Posso comentar só uma coisa sobre a sua pergunta? Eu tenho uma vizinha que ela é petista, doente, mas eu sempre assim, respeitei ela. E ela, assim, e aí eu passei por um momento muito difícil na minha casa, que foi a fase da rebeldia do meu filhote. E aí eu tenho uma velha lá em casa, né? E aí, não vou fazer nada, só vou falar. E aí ela foi bater na minha porta do apartamento, eu moro aqui de Sena. E aí ela foi bater na minha porta, aí ela foi tirar satisfação comigo, porque eu não podia bater em identidade. E eu disse para ela, olha, Rosa, eu respeito muito você. Você é uma pessoa legal, você é um trabalho educacional, mas na minha casa, quem educa meu filho sou eu, não é o governo, porque o governo não paga minhas contas. Então, eu que tenho que discipular meu filho em casa. Aí ela disse, olha, Aru, se você quiser, nós vamos na delegacia. Eu falei, não. Ele é de mim, eu já disse para você, quem manda na minha casa sou eu. Não é vizinho, não é ninguém. Aí a filha dela chegou e disse, mãe, a senhora não tem que se meter na educação do Aru. Porque antes da senhora ser petista, a filha falou, a senhora não batia na gente quando a gente era criança? Agora que a senhora virou petista, a senhora quer mudar a vida dos outros? Não, a senhora está errada, não é assim. Aí levou ela. Mas ela é uma excelente pessoa, ela é petista. Mas assim, é legal, só que assim, se ela ver qualquer coisa no prédio, alguém coisando, ela vai olhar, tira a satisfação. Olha, não ajuda em nada, entendeu? Mas assim, mas eu deixei bem claro para ela. Quando eu estou assim, discipulando a língua, assim, falando, não faz isso. Eu já percebo que, às vezes, ela vem na minha boca e fala, se você quer isso. Entendeu? Assim, para querer se meter. Aí eu estava orando assim, eu falei, Jesus, que isso? E eu orei a Deus. Aí, quando foi semana passada, ela falou, você comprei um apartamento novo. Eu estou mudando. Foi só isso, mas eles têm mania mesmo de querer se meter. A senhora foi muito educada, irmã. Tá de parabéns, viu? Ah, não, olha, eu tive uma paciência de Teve mesmo. porque nessas horas de que A maioria não tem não, né, pastor? tem gente desaforo vir na minha casa, bater na minha porta. Ainda dizer que levava meu filho na delegacia. Aí isso foi demais, mas eu preciso de duas coisas. Sobre os animais, Sobre o pastor. que o pastor falou, eu participei de um grupo de vizinhança e apareceu uma carcaça de cachorro jogado no balde. As pessoas entraram no grupo fotografando a carcaça e diziam o seguinte: tem gente ainda ignorante que acredita que os seres humanos são mais dignos do que os animais. Gente ignorante. Isso é um absurdo. Aí eu coloquei lá, realmente é um absurdo. Eu
eu acho que nós devemos pegar os ossos de galinha que nós comemos e fazer uma missa do sétimo dia, fazer o sepultamento. Tem gente que joga os ossos da galinha, do frango que comeu, no lixo. Isso é um absurdo, é um animal, da mesma dignidade que nós. Aí o grupo silenciou, assim. Somos canibais, né? Apareceram umas carinhas assim pensando. Começando a raciocinar, já vale alguma coisa. Mas é assustador. Quem mais? Vamos lá, próxima pergunta. Perguntas, comentários. Tem um engatilhado aí? Eu tenho, mas eu dou preferência. Também estou dando a preferência aqui. Perguntem aí. Ninguém tem, vai o pastor Isaac e vai a minha. Então, pode-se dizer que essa forte crise de identidade e até a migração para o islamismo seria decorrente do excesso de liberdade que as pessoas tinham? Muito boa colocação, irmã. Muito boa colocação. É justamente isso. Lembra que faz parte da constituição, da imagem de Deus que está em nós, o ser dependente. Nós fomos criados para ser dependentes, nós fomos criados para interagir, nós fomos criados para estar debaixo de autoridade. Nós precisamos disso. E Deus criou estruturas para suprirem isso. A mais básica é a família, talvez a maior de todas seja o governo. Deus nos criou isso. E quando você entrega para a pessoa uma proposta de uma liberdade em que ela não tem comprometimento com nada, com ninguém, às vezes nem consigo mesmo, sabotando a si própria, essa pessoa ela perde o chão, ela não sabe o que fazer. É como alguém que vai num restaurante, está com fome, mas chega lá, tem 50 tipos de comida no self-service. Ela diz, mas eu não preciso de tudo isso, eu não sei nem o que eu como. Então as pessoas elas ficam perdidas. E às vezes nesse terreno é que pensamentos e ideologias radicais prosperam. Então vem alguém, por exemplo, pega um jovem desse cabeça oca e capta o coração dele para um partido político. Dentro do próprio islamismo, os movimentos extremistas, se você for estudar, você vai ver que tem muitos jovens que são ingleses, que são de famílias classe média alta, que estudaram em escolas de ponta, eles de repente abandonam tudo isso e vão lá participar de entidades de células terroristas. Então a explicação é o que é que está acontecendo. É justamente a falta de referencial. Acabou isso. Então as pessoas elas vão buscar alguma coisa para preencher o espaço. Próxima pergunta. Natan. Uma ou duas? Só uma. Só uma. Matheus mandou uma pergunta aqui. O marxismo cultural é um movimento coordenado? Coordenado? Isso. Coordenado. Bom, se coordenado, ele quer dizer, a pessoa que perguntou, quer dizer numa forma de um partido político, eu diria que não. Eu diria assim, que não tem um planejamento macro de ter um papa lá em cima que planeja cada evento, cada manifestação, cada caminho que o movimento vai. Não. E é por isso que ele é muito mais complicado e perigoso. Porque o marxismo cultural possui diversos tentáculos. E esses tentáculos, eles operam independente um do outro. Eles possuem propósitos que eles compartilham, mas um não precisa da instrumentalidade do outro para funcionar. Então pega, por exemplo, o movimento feminista e o movimento LGBT. Então são dois movimentos que funcionam independentes, eles têm as suas marchas, têm as suas passeatas, eles possuem propósitos eles possuem propósitos em que eles se coadunam, mas não precisa de uma liderança unificada para fazer os dois movimentos andarem. Eles podem andar independentemente um do outro. Então, nesse sentido, se for um movimento orgânico desse sentido, não.
mas num sentido maior, em que todos compartilham propósitos comuns que envolvem a destruição da família, a excessiva sexualização, a destruição de padrões de arte, de linguagem. Então, todos eles compartilham esses elementos comuns, mas eles podem funcionar independente uns dos outros. Então, você pode até, por um lado, sufocar uma certa manifestação dele, mas do outro lado ele está florescendo. Então, os cristãos hoje estão, por exemplo, se posicionando e batendo muito na questão LGBT. Então, se houver um enfraquecimento desse movimento, tem outras manifestações, ele explode em outras frentes. É por isso que ele é tão perigoso, porque ele não funciona, eu tentei mostrar isso ontem, ele não funciona num sentido de um partido político como ocorreu lá na Revolução Russa. Não funciona. Ele é cultural, ele se materializa, ele se transforma, ele vai se modificando e interagindo com aquelas estruturas que ele se propõe a decompor. É por isso que ele é complicado. Se o objetivo deles é esse que foi falado de destruição da família, esqueci a palavra, mas a quebra de absolutos, assim por diante. Não é um erro chamar isso de marxismo, porque mesmo na escola de Frankfurt, a luta de classes nunca foi deixada de lado. E se o objetivo deles é apenas isso, onde está o marxismo nisso? Porque esses movimentos estão dentro de basicamente toda a cultura hoje em dia. Dentro da televisão, de mídia, dentro de grandes companhias, dentro de empresas mega capitalistas e multinacionais. E como que isso é marxista, no termo mais purista do sentido? Você deve lembrar que ontem à noite eu falei assim, que eu comparo o marxismo cultural com um rio que recebe diversos afluentes. O rio principal é aquele marxismo especialmente mais soviético. Então ele é a corrente principal. Ele foi o que inaugurou a tentativa de pegar aquilo que só estava nos livros e fazer acontecer numa sociedade. Então aquele é o modelo. Só que, como eu mostrei ontem, muitas pessoas viram que aquele modelo não era suficiente para transformar a sociedade, produzindo a mentalidade de classes que eles queriam. É aí que começam a entrar os outros afluentes. Esses afluentes, Natan, eles vão tanto interagindo como modificando. Eles vão interagindo, mas ao mesmo tempo vão modificando. Então você imagina um rio que vai recebendo de um terreno mais barrento, de um outro mais límpido, e todos vão entrando naquele rio principal, e ali você vai criando um rio que é diferente, mas que possui traços daquele rio primordial. Então, quais são os traços do marxismo que atravessam? A ideia de hegemonia, a ideia de controle da população, a ideia de um Estado superpoderoso que determina o que as pessoas pensam, como as pessoas se portam, essa ênfase muito grande no oprimido, a necessidade de extirpar a classe opressora. Eles continuam querendo as mesmas coisas, só que eles mudaram o método e viram que a questão tinha que começar pela mentalidade. Então ele mantém certos elementos, mas ao mesmo tempo ele recebe outros que o modificam, mas também interagem. É uma dinâmica de releitura. Né? Exatamente. Foi relendo, mas o DNA da coisa continua... Tá lá. Tá lá. É porque às vezes as pessoas perguntam, falam que o marxismo é uma coisa revolucionária, de armas, pegar a foice, pegar o martelo e ir para cima. E o marxismo cultural não. Então dá para falar que é marxismo? Acho que para essa releitura, esse conceito de releitura, dá para o marxista de hoje fica sentado em casa, falando mal do presidente, falando mal do governo, falando mal da família,
Se eles se encontrassem com um revolucionário russo, desculpa a expressão, eles iam fazer pipi na roupa. É isso aí. Dinheiro da família, né? Quem mais? Próxima pergunta aí. Oséias, você acha que de alguma forma a igreja no geral falhou na prevenção disso? Porque, isso foi inserido de uma forma muito pequena, né? A sociedade hoje é muito mais aflorada. Você acha que de alguma forma a igreja falhou, a igreja no modo geral falhou em não prevenir, não abordar sobre esses temas? Isso de alguma forma tem a ver com uma agenda escatológica? Ontem eu estava conversando com alguém, não lembro se foi com o pastor ou se foi com o pastor Marcos. Nós estávamos refletindo que esses movimentos de esquerda, eles começam a ganhar força na França. Então, antes mesmo de ganhar, antes de aparecer propriamente a Revolução Russa, esses movimentos ocorreram na França. E a França, já desde cedo, ela tinha tomado medidas para extirpar o cristianismo, principalmente o cristianismo que veio da Reforma. Eu estava falando com o pastor Pedro ontem, sobre a noite de São Bartolomeu, que praticamente inaugurou essa época em que os nossos irmãos foram expulsos da França. Depois a igreja continua lá na França, mas é uma igreja já muito pequena, muito oprimida. Logo em seguida tem a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa entroniza a razão, expulsa Deus. Na Alemanha, você tem esses movimentos surgindo na esteira do liberalismo teológico. Então, liberalismo teológico que varreu o sobrenatural, que transformou a Bíblia basicamente num manual de ética, em que os pastores só pregavam o sermão do monte. Então, é ali que tem a gênese de tudo isso. Depois vai para a Inglaterra também já tomada pelo liberalismo teológico, e vai para os Estados Unidos acontecendo a mesma coisa. Então, esses movimentos, sim, eles aparecem no momento de enfraquecimento da voz profética da igreja, né? Não estou dizendo que esses países eles perderam completamente o cristianismo, mas o cristianismo bíblico, como nós conhecemos hoje, estava tremendamente enfraquecido nessa época. Então, essa seria a falha. Muito bem, temos mais algumas perguntinhas. Maurício. Ela vai perguntar sobre cotas. Pastor, a minha pergunta é em outro tema agora. Por existir agora tantos movimentos, principalmente o movimento feminista, nós vemos que os homens têm se tornado fracotes, frangos mesmo. Maricas. Então nós vemos uma geração de homens maricas, e isso tem invadido a igreja. E também vemos que em muitas situações, onde cabia o homem tomar a decisão sobre um determinado tema, muitas vezes, ao longo do tempo, foi dado esse poder ao Estado. Então, onde tinha necessidade do homem tomar a iniciativa e decidir sobre algo, ele não fez e acabou repassando isso ao Estado, e isso, consequência disso, o Estado se tornou maior por decidir temas que outrora era da família. Então, como o senhor vê a questão da masculinidade, esse enfraquecimento da masculinidade por esses movimentos que advêm de pensamentos como o marxismo? A nossa geração, eu acho que das últimas, é a geração mais feminilizada que existe. Os homens, como você disse, são frouxos. Eles falam de forma afeminada, eles se vestem
de forma afeminada. Eles expressam seus sentimentos de forma afeminada. Eles se aproximam das moças de forma afeminada. Está aí as moças que não me deixam mentir. Então é uma, usando a palavra da moda, né, uma completa crise de masculinidade. O movimento feminista foi o maior incentivador de tudo isso. Coisas que começaram bem pequenas. Pensa, por exemplo, todo homem tem um lado feminino. Já ouviu falar disso? Compre uma calça unissex. É interessante como essas coisas foram gestadas na maioria, né, na França, principalmente a questão da moda, essa moda unissex, né, que é um único sexo que não define mais as diferenças entre homem e mulher. Então, tudo isso vem crescendo na esteira do feminismo, e agora a igreja está começando a sentir. Uma geração de jovens que são muito fracos, que são emocionalmente instáveis. A gente estava falando agora no almoço dos próprios pastores. Os pastores que são fracos, né? Tem essa coisa que hoje está se tornando muito repetitiva, de pastores que estão cometendo suicídio. E às vezes eu vejo que isso está gerando uma reação equivocada na igreja. Então está se falando muito da fragilidade do pastor, que a igreja deve dar uma atenção especial, porque o pastor é muito sobrecarregado. E tudo isso é verdade, mas ao mesmo tempo o pastor precisa ser um homem que tem uma resistência emocional um pouco acima da média. Ele tem que ser um homem que tem força, ele tem que ser um homem que sabe conviver com pressão. E se ele não tem esse tipo de coisa, ele não deveria ser pastor. E no caso dos jovens é especialmente preocupante, porque isso está se chamando de uma redefinição da masculinidade. A masculinidade, nos termos bíblicos, como nós conhecemos, ela tem sido chamada de masculinidade tóxica. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Então, o homem que se expressa, o homem que toma iniciativa, o homem que entra na frente do ladrão para proteger a mulher, o homem que puxa a cadeira, que paga a conta quando convida para sair. Tudo isso é tóxico, tudo isso humilha, tudo isso rebaixa a mulher. Isso chegou nas igrejas, isso chegou com força nas igrejas. Os meninos se vestindo que nem meninas, aquelas roupinhas apertadinhas, aquelas camisinhas, até os pastores, né? Camisinha apertadinha, all-star, aquelas calcinhas coladas. Chegou. E todo mundo ninguém está percebendo que a estratégia por trás de tudo isso é a eliminação das diferenças entre homem e mulher. É fazer a mulher... Hoje eu vou falar para vocês à noite um pouco sobre um movimento chamado Queer, que não é só abolir as diferenças, é acabar com qualquer nomenclatura. Então, é você, por exemplo, encontrar um sujeito que ele usa uma barba, mas ele tem um cabelo grande, que nem de mulher, e ele usa batom ao mesmo tempo. E ele pode ter uma camisa de homem bem colado e musculoso, e uma sainha, e uma mini saia com a perna cabeluda. É uma coisa assim que é para olhar justamente e confundir completamente as pessoas. E o papel da igreja nisso tudo é reafirmar a masculinidade bíblica. É reafirmar, é não ter medo de pregar esse tipo de coisa, que o homem tem que ter tônus, que o homem tem que ter força, que o homem tem que ter iniciativa. Até historicamente, né, eu estava lendo uma antropóloga americana, que ela nem cristã é, e ela falando a respeito disso, como a sociedade tem sido prejudicada por causa do enfraquecimento da figura masculina. Aí ela mostrou coisas como, por exemplo, bombeiros. Os bombeiros, quase que na totalidade, são homens. Porque na hora da guerra, na hora que o prédio está pegando fogo, na hora que precisa entrar lá nas fossas da cidade para desentupir, quem é que está lá? São os homens, porque eles possuem segundo ela, né, nós sabemos que é mais do que isso, mas ela diz que o homem possui uma estrutura pronta para isso, ele é feito para isso, faz parte da gênese dele.
Então a igreja precisa reafirmar isso. A gente não tem medo de ser chamado de machista. A gente não pode ter medo disso. Aliás, nesse sentido, ser chamado de machista, para a gente deveria ser um orgulho. Então nós não estamos ensinando machismo, nós estamos ensinando macheza. Estamos ensinando eles a serem homens, a agir como homens. Homens fortes, homens que se posicionam, que têm iniciativa, homens que protegem e que valorizam a mulher. Eu gosto muito do ideal do homem medieval, viu, pastor Marcos? O homem medieval era o sujeito que trabalhava na roça, na maioria das vezes. Ele cuidava, né, que se ele fosse um pouco mais de condição financeira, ele cuidava de uma fazenda, era o administrador de uma fazenda. Um homem muito próximo da família, ligado aos filhos, os filhos estavam perto dele, o filho normalmente aprendia a profissão do pai, a esposa muito próxima ao marido. Mas ao mesmo tempo, ele, quando precisava ser violento, ele colocava a sua armadura e ele ia para a guerra, e ele era extremamente violento com aqueles que estavam ameaçando a sua casa. Mas ao mesmo tempo ele podia chegar em casa no final do dia e abraçar a sua esposa, beijar os seus filhos, acolher a sua casa, criar os seus filhos, ler livros para a sua família. Não estou falando de a gente... Eu sei que hoje tudo que a gente fala tem que tomar cuidado, né? Não estou falando de empunhar espadas e armas e sair por aí matando gente. Mas eu estou falando que o homem, ele por um lado expressa essa macheza, mas o mesmo homem, no mesmo fôlego, no mesmo dia, ele pode beijar os filhos, ele pode acolher a esposa dele, ele pode cuidar da casa. Eu acho esse ideal do homem medieval muito fantástico. E evidentemente era uma sociedade que, com todos os seus problemas, tinha uma forte influência cristã. Jesus, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque tudo hoje é preconceito, né? Qualquer coisa que depende da cabeça que você vai falar, você pode ter um processo. Os dias que a gente está vivendo, né? E quanto a vestimenta, a gente vai chegar numa hora que a gente não vai mais saber como lidar para vestir nossas filhas. Por quê? As estilistas de hoje em dia, elas já são treinadas para fazer roupa que caiba tanto para o homem como para o homossexual. É o que eu já vejo. Quando eu vou comprar roupa para o meu filho, as calças são tudo apertadinhas. Então ele vai andar como? A calça, porque eu fui essa semana no Center Norte, fui no Quatro hoje, as calças eram tudo apertadinhas, porque faz... Slim não, skinny. Eu vou ter Skinny. que comprar uma medida para a calça não ser apertadinha. Não tem como. Agora vai ficando difícil. Né? Vamos ter que voltar. Geração que eu fui solteiro, né? Eu vi muitas vezes o meu pastor levantando-se para pregar na igreja sobre vestimenta feminina. Hoje está na época em que a gente não só tem que pregar para falar de vestimenta feminina, mas falar de vestimenta masculina. Mudou muito. Mudou muito. Antigamente, roupa masculina era um assunto ponto pacífico, né? Ponto pacífico. Desculpa a expressão, mas ele não vai querer a calça frouxa, ele vai querer a calça apertadinha. Então já faz aquela modelagem para adaptar. Eu acho que tem outro fator aí também, não sei se o pastor concorda, mas que a ausência de cristãos nesses contextos de moda, de arte, tudo isso, faz com que opção. Se houvesse gente capacitada e crente nesse contexto, você teria uma contramoda aí, renascendo, ressurgindo, seria uma contra-reforma ideológica aí, né, da nossa parte, um contra-ataque, né? É um inconformismo, sei lá, que Francis Schaeffer vai propor, que a holandeses propõem, do crente entrar na sociedade e fazer uma implosão, que é exatamente o que eles têm feito, que o marxismo cultural tem feito, só que a gente faria as avessas. Tem loja de roupas evangélicas para as meninas,
O problema é que essas lojas de roupa evangélica é feia, né? tem umas roupas feias, eles falam que tem. Mas hoje assim, o menino tá dando essa calça, como a menina também usa calça. Só que assim, para os meninos, de fato, está sendo mais apertadinho. Mas nenhum jovem precisa andar na moda. Né? Se a moda não corresponde ao que eu creio, Verdade. se eu vou para uma loja de shopping e ela tem calça apertada, eu vou na feira. Na feira, não tem problema. Se for negociar minha convicção, por causa de uma roupa, um pano, eu vou na feira e vou comprar uma calça lá. Eu sou velho, eu tenho que me vestir também. Se alguém me dá a calça apertadinha, eu posso morrer, meu Deus, tá bom. Você deu uma noção? Olha, me estragando. Então, eu acho roupa pra mim. Sei lá, essa calça aqui, por exemplo, é aquela, como chama aquela marca que tem um cara jogando polo. Ralph Lauren. Ralph Lauren? Eu achei calças lá largas. Comprei lá. Baratinho, né? Mas por R$400, Geralmente as calças jeans são mais apertadinhas, né? Tem opção. Senão, Mas sociais. se não só a molecada se veste, o cara que não acha roupa. Tem, tudo salário. Eu entro numa loja para comprar, é raro eu comprar roupa, porque eu entro, eu já me olho e falo, cara, não vou dar uma calça que ele fala. Agora, se quiser andar na modinha, Tem duas que não são minhas. O cara tá terceirizando, meu. Eu não sei se eu faço uma vez ou uma depois. Se fazer uma. É do Mateus, que não está aqui. Não tem um certo grau de assistência social nas leis de Levítico e como lidar aqui eu estou só indo como lidar, como enxergar movimentos de assistência social na nossa sociedade, onde separar que existe um movimento errado neles e onde ver que é um movimento necessário. Questão importante. Então, o Antigo Testamento fala muito a respeito do pobre. Inclusive as vertentes cristãs marxistas, elas lançam muito mão do profetismo de Israel como uma ferramenta teórica para justificar as lutas que eles estão fazendo hoje, né? Então, de fato, a Bíblia tem essa preocupação. Existia vários dispositivos no Antigo Testamento que visavam evitar a pobreza extrema, desde a devolução de terras, a condição de escravo, que era revertida depois de 6 anos. Deus ele sempre teve muita preocupação. O cristianismo nunca negou a beneficência. Aliás, até a maneira como se falam hoje é como se o cristianismo nunca tivesse feito isso. Mas, na verdade, toda a história da beneficência é construída a partir dos cristãos. Os primeiros leprosários foram construídos pelos cristãos. Os primeiros hospitais foram construídos pelos cristãos. Exatamente. No Império Romano, os romanos geravam filhos fora do casamento e eles abandonavam esses filhos nas florestas ou colocavam nas partes altas da cidade para morrerem de insolação. E eram os cristãos que iam lá e pegavam aquelas crianças e cuidavam como se fossem suas crianças. Então, o cristianismo todo foi construído em cima da beneficência. Se você pensar na idade medieval, que foi provavelmente a época em que o cristianismo mais se afastou do evangelho, formou-se a chamada cristandade, até naqueles momentos havia ordens inteiras dedicadas ao cuidado dos pobres, de dar comida e até de ensinar o homem do campo a mexer com a terra. Então, o cristianismo está repleto disso. Está repleto disso. O problema é que o que o marxismo propôs foi retirar esse cuidado do que está vulnerável da iniciativa individual ou da igreja
e transformar isso em um projeto de governo. Um projeto de governo em que não funciona mais a partir da iniciativa, do desejo do coração do indivíduo de fazer o bem, mas do Estado expoliando os seus bens para teoricamente dar para o pobre, porque você sabe que nesse processo em que o Estado tira de você para fazer o que eles chamam de justiça social, nesse processo de tirar de você e entregar para o pobre, é quando acontece o corte da corrupção. Então, a igreja sempre fez isso, a igreja sempre cuidou do pobre. E a fraqueza que está ocorrendo hoje por influência do marxismo cultural é que a igreja está perdendo isso. Por quê? Porque nós temos o Estado que faz. O Estado é que vê as crianças. A gente vê uma criança de rua hoje e a gente pensa assim, ó, tá aí, o governo não faz nada. O governo não faz nada, o governo não faz nada. Então, isso educou a mentalidade de muita gente das igrejas que fazer beneficência é uma atividade do governo. Então, isso não é histórico. Isso não é histórico. O povo de Deus sempre se importou com os pobres. Começando na era da igreja, nós temos o início da igreja com os apóstolos, antes dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, todos preocupados com a situação daqueles que estavam vulneráveis. O marxismo mudou isso, transformou isso numa instrumentalização do Estado, em que eles acabam muito mais perpetuando a pobreza do que propriamente resolvendo alguma coisa, fazendo alguma coisa mais concreta. Tem um livro que está sendo lançado agora pelo Iago Martins, que é pastor lá em Fortaleza e é youtuber também, acho que vocês devem conhecê-lo. O livro, se eu lembro aqui, o título é A Máfia dos Mendigos. Muito interessante como ele mostra no livro, e assim, ele mesmo disse que isso já é parte já tem muita coisa escrita sobre esse assunto, que a beneficência feita pelo Estado não resolve nada, apenas perpetua a pobreza, e que a solução disso está em fazer aquilo que o povo de Deus sempre fez, envolver-se como igreja e individualmente com o pobre. Foi isso que a igreja fez, e isso a igreja permitiu que fosse tomada dela. Quando eu estou falando isso, é claro que estou falando em termos gerais, eu reconheço que tem muitas igrejas sérias que estão trabalhando, tem muitos crentes que dedicaram a vida a fazer isso, mas o poder dessa influência já foi muito maior do que é hoje. A outra, nesse sentido, é uma questão mais pragmática. O Estado ser grande traz algumas vantagens, e a pergunta vai nessa área, vantagens simplesmente no campo científico e tecnológico, de que existem empreendimentos que empresas não fariam, porque eles custam muito caro e têm baixo retorno a curto e médio prazo. Por exemplo, a ida espacial, a corrida espacial dos Estados Unidos e Rússia, a construção do acelerador de partículas na Europa. Então, são investimentos basicamente científicos, investimento em universidade, são investimentos científicos acadêmicos que não trazem retorno. Empresas privadas não estariam interessadas em investimento ali. O Estado ser grande proporciona a oportunidade de ser feito isso. Como lidar com isso, que o Estado precisa ser grande para conseguir arrecadar dinheiro e investir nessas áreas, mas ao mesmo tempo o Estado influenciar a vida das pessoas. Fez sentido? Tem vantagens, mas como lidar com as desvantagens disso? Ou é melhor não ter a vantagem? Eu vou começar dizendo assim, Nathan, que a sua pergunta ela parece pressupor que um Estado menor significaria a completa ausência de Estado. Então, o Estado para investir em tecnologia, um Estado que pensa a longo prazo, ele não precisa ser um Estado inchado para fazer isso. Ele não precisa tomar conta de tudo para fazer isso.
Então a mentalidade é assim: a gente precisa ter um Estado maior, a gente tem que ter um Estado muito poderoso, um Estado que tem a maioria dos meios de produção, os meios estratégicos nas mãos, porque só o Estado é que vai investir naquelas coisas em que o burguês normalmente não quer colocar dinheiro porque não tem retorno imediato. Normalmente quem argumenta muito isso fala em torno da hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, que era um investimento monstro e que não traria nenhum tipo de retorno financeiro imediato. Então, eu vejo que para defender um Estado menor não significa defender a completa ausência do Estado. A presença do Estado é importante. O Estado ainda ele precisa regular o funcionamento das instituições. O Estado precisa ter arrecadação de impostos justamente para colocar a visão nesses aspectos da economia, da política e da tecnologia que vão ajudar a impulsionar a nação, mas que não dão um retorno imediato. E eu acho que os Estados Unidos, que você citou como exemplo, é justamente o exemplo disso. Até um dia desse eu sabia de cor quantas estatais tinham nos Estados Unidos, mas são pouquíssimas, eu acho que não são nem 10, eu estou colocando 10 aqui, um número já exagerado. Uma das estatais é a NASA. E os Estados Unidos jogam dinheiro dentro da NASA e a NASA acaba movimentando a iniciativa privada, porque a iniciativa privada produz tecnologia que favorece a NASA e cria esse relacionamento. A mesma coisa com as Forças Armadas americanas, que eles jogam muito dinheiro nas Forças Armadas, mas a própria Força Armada joga dinheiro na iniciativa privada que vai produzindo tecnologia que eles vão lançando mão e aperfeiçoando lá o sistema de defesa deles. Então, eu acho que tem como criar essa relação. E para você fazer isso, você não precisa de um Estado grande. Aliás, eu acho que o Estado grande já tem provado que isso não dá certo. Precisa de um Estado menor que concentre as suas atividades naquilo que é essencial. Né, eu estou terminando de ler o livro do Luiz de Bragança, que ele escreveu Porque o Brasil é um País Atrasado. É um livro bem interessante, que ele menciona justamente isso, ele falando ele estava fazendo uma comparação entre a Constituição norte-americana e a nossa Constituição. A Constituição americana, se eu não me engano, dá 10 páginas, tudo, 10 folhas. Aí diz que tem um outro trabalho que foi feito por um dos pais fundadores, em que eles apenas explicam o que se pretendeu dizer com tal afirmação. E tem a maior Constituição do mundo, que vocês sabem qual é, não é? É a nossa. Que, segundo o autor do livro, é uma Constituição que bera o socialismo. Porque o Estado vai ali colocando o interesse dele em cada uma das coisas. Então, ele cita, por exemplo, a questão da liberdade de expressão. Ele fala que a Constituição norte-americana pressupõe a liberdade de expressão e apenas na Constituição garante que você tenha liberdade de constituição. Na Constituição brasileira, liberdade de expressão é um direito que o Estado te assegura. Então isso, para quem é liberal, é quase que uma blasfêmia. Porque você só tem liberdade para falar porque o Estado te deu essa liberdade. Isto é, implicitamente, o Estado tem poder de tirar, enquanto a Constituição americana pressupõe que isso é uma liberdade que faz parte da dignidade humana, que é um valor supracultural, e que eles simplesmente vão garantir que você tem o direito de se expressar. Então você não precisa, em síntese, né, de um Estado tão grande para fazer esse tipo de iniciativa. Alguém tem alguma pergunta aí engatada nessa? Sim. Seu? Oséias e Neemias, só lembrar do Antigo Testamento que fica fácil. Pode fazer, por favor, lá. A gente está
ideologias, né? Eu queria falar assim sobre os mormons. O que existe por trás do Supremo Tribunal Federal, do senador, dos políticos? Não sei se pode encaixar um pouco sobre os mormons, sobre Rosa Cruz, uma força por trás de tudo isso. De fato, assim, eu não tenho muita informação sobre isso. E eu acredito que tem alguma teoria de conspiração por trás disso. No entanto, no caso dos maçons, eles sempre tiveram participação muito importante na formação do Ocidente e também na história do Brasil. Então, os três imperadores que o Brasil conheceu, eles eram maçons, os grandes presidentes, né, do início da República, eles também estavam conectados à maçonaria. Eu sei que o movimento republicano, ele batalhou junto com os maçons para a secularização do Estado brasileiro. Então, a criação de certidão de nascimento civil, a secularização dos cemitérios, a certidão de casamento civil. Então, os maçons, eles estiveram muito envolvidos nesse projeto e no projeto da proclamação da República. Agora, como isso tem se manifestado hoje, como é que está a influência deles hoje, eu de fato não sei dizer. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor acha que é possível fazer um paralelo, né, entre o fato de Israel ter sido dominado, uma coisa cognitiva, uma coisa do coração, então Israel foi destruído não por conta de espada, não por conta de conflito militar, mas por conta de uma ideia, algo que foi colocado ali pouco a pouco, os povos ao redor, uma ideologia que entrou ali e fisgou o coração dos israelenses. O senhor acha que o efeito destrutivo que a idolatria teve em Israel é um paralelo real com o efeito que qualquer outra idolatria marxista, qualquer outra ideologia distante do cristianismo pode fazer em qualquer sociedade, inclusive aos efeitos dentro da igreja? Pergunta boa. Eu estou lendo um livro agora, terminando ele também, né? De um autor chamado Coises. O nome é Visões e Ilusões. Vale a pena você ler esse livro. Ele faz uma explicação de cada uma das principais linhas de pensamento. Ele tem liberalismo, conservadorismo, marxismo, socialismo. Ele explica cada uma delas. E ele diz o seguinte: toda ideologia é uma religião. Toda ideologia é uma religião. E ele defende essa ideia de que os cristãos não podem estar comprometidos com ideologias políticas, porque todas essas ideologias políticas possuem elementos de idolatria. Então ele mostra, por exemplo, qual é o aspecto de idolatria do liberalismo, né? Hoje está falando muito, né? A gente tem que ser liberal. Então o liberalismo como teoria tem um aspecto dele que é idolátrico. O marxismo tem diversos. Eles têm quase que vou falar um pouco hoje à noite de uma proposta de criação, queda e redenção. Você pode ver lá no livro. Eu até escutei o senhor comentando uma vez, o senhor estava comentando sobre o livro do Engels, da família e da propriedade privada. Se você for ler ali, você percebe que ele tem uma criação, o paraíso, Gênesis 1:2, aí tem a queda, que é a formação da família e a consequente propriedade privada, e tem a redenção, que é justamente o tornar para aquilo que ele chama de comunismo primitivo. Então toda ideologia, ela tem a sua marca de idolatria. Toda ideologia tem um aspecto em que ela procura substituir um tipo de fé e confiança que você só deve ter em Deus. Então os paralelos, eles são absolutamente corretos. Dei uma lida lá no livro do Coises, Koisz,
Leiam lá, é da editora Vida Nova. Bom livro, vai contribuir bastante. Última pergunta. Autorizado. Abaixa a cabeça. Bom, no frigir dos ovos, nós sabemos que essas ideologias todas, principalmente a marxista, é contra Deus, contra não o cristianismo como um sistema, mas é contra Deus, assim como o mundo por completo. Existe uma narrativa aparentemente nova, mas é que vem dos anos 90, final dos anos 80, que é a questão ambiental. É fácil identificar que o mal do movimento LGBT, do movimento feminista, porque é abertamente contra questões bíblicas. Mas esse movimento ambientalista, agora o que eles chamam de alarmista, o que eles têm de contra a Bíblia, contra os princípios cristãos? Porque aparentemente é algo bom você cuidar do meio ambiente, você lutar por tudo. O que existe de pernicioso nesse movimento que nós devemos tomar cuidado e não abraçá-lo como abraçamos os cachorrinhos e as árvores, e tem gente fazendo isso por aí? Tem uma frase que não é minha, né? Mas eu escutei, eu não estou lembrando agora onde eu escutei para dar o crédito. Mas a frase diz assim: o verde é o novo vermelho. Entendeu? Então, uma das manifestações do marxismo cultural é justamente as questões ambientais. E assim, essa é uma questão que para nós cristãos é muito cara, porque é a criação. O Senhor formou a natureza, então nós sabemos que a natureza, inclusive, é um dos modos pelos quais Deus comunica a sua existência. Então nós temos interesse na natureza, e por causa disso tem causado confusão. Quando a gente lê o Gênesis, lembre-se lá que Deus criou o homem e disse para ele que ele deveria entrar no jardim, cuidar e cultivar. Isto é, ele deveria ter um relacionamento, ou usando a nossa linguagem hoje, ele deveria criar uma cultura, ele deveria elaborar conhecimento a partir desse contato com a criação. Então ele não podia lá simplesmente chegar e destruir tudo, mas ele também não deveria isolar aquilo lá e dizer: isso aqui é um santuário que eu não posso entrar. Ele tinha que entrar, ele tinha que fazer uso, ele tinha que retirar os recursos, mas ele tinha que fazer isso por meio de uma interação em que ele não destruísse o jardim e obtivesse os recursos que ele precisa, ao passo em que ele vai guardando aquilo que Deus criou. Então essa eu diria que é um embrião aqui, eu estou sendo bem rasteiro, mas eu diria que é o embrião de uma teologia do meio ambiente. Nós nos relacionamos assim. Deus criou para a gente guardar e cultivar. O problema que eu vejo hoje com o verde, o aspecto em que o verde está se tornando vermelho, é a divinização da natureza. A natureza é um santuário intocável. Você não pode ir lá mexer. Você não pode ir lá e tirar os recursos. Você tem que ir lá e deixar. Você não pode mexer naquilo, você não pode tocar, você não pode criar um sistema em que você retira aquilo, mas você ou replanta ou vai fazer alguma coisa para manter aquilo. Não pode fazer. É uma divinização da natureza. Isso se expressa na linguagem. A mãe terra, a mãe natureza. Tudo isso, irmãos, é linguagem religiosa. É linguagem religiosa. Então, a natureza
foi transformada em Deus, ou numa deusa. E as pessoas estão cultuando a natureza. De tal modo que um ser humano é assassinado. Você tem um país que nem o Brasil, que mata mais de 60 mil pessoas por ano. E se você cortou uma árvore, você tem polícia, você tem tudo caindo em cima de você, multa. E se você abortou uma criança, está caminhando para isso ser, inclusive, até incentivado. Então, há uma completa mudança de dignidade. A natureza, ela está numa dignidade superior à do ser humano. Isso é um movimento antigo. Essas coisas assim, no Brasil, a gente já era possível sentir os ventos disso na década de 80. Então, aquele negócio do efeito estufa. Lembra que tem muito dinheiro por trás disso também. Tem muita gente que lucra muito com essa questão de preservação ambiental. E tudo isso é parte dessa idolatria. Então, a teologia do meio ambiente é essa, né? Cultivar e cuidar. Então, era isso que eu gostaria que fosse feito com a Amazônia. Muito bom, gente. Vamos terminar aqui. O pastor Marcos precisa tirar para se recompor aí para a noite, e nós teremos a segunda palestra. Pastor Marcos, o senhor pode orar, por favor, encerrando o nosso tempo aqui? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos tido de ouvir o pastor Marcos Perim, servo do Senhor, que tem se preocupado com os problemas contemporâneos que cercam a nossa vida, nossas igrejas, e que tem se abatido sobre o mundo inteiro. Nós agradecemos pela dedicação dele, pelas suas leituras, pelos seus estudos, pela sua inteligência, pela sua desenvoltura, pelo seu empenho em conhecer esses problemas, não somente para apresentá-los, não somente para expô-los, demonstrando assim a sua compreensão dessas coisas, mas mais do que isso, com o objetivo de comparar essas coisas todas com o cristianismo, buscando uma solução bíblica, uma resposta cristã para todos esses dilemas, essas crises todas. Muito obrigado porque temos desfrutado do seu esforço, temos aprendido com ele nesse evento, nosso encontro jovem, temos crescido no conhecimento da realidade que nos serve, temos sido admoestados, encorajados a estudar mais, temos sido estimulados a sermos cuidadosos, a avaliarmos com mais inteligência e preparo tudo que nos ameaça, e temos também aprendido acerca da sua palavra, o modo como devemos lidar com esses desafios todos. Muito obrigado a todos. Pedimos que o Senhor nos dê perspicácia, inteligência, sabedoria, para que não nos deixemos levar pelo pensamento deste século, não nos conformemos com este século, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente, a fim de que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Muito obrigado por esse tempo aqui e abençoa-nos logo mais à noite, quando aprenderemos mais dessas coisas e da sua palavra, para a glória do Senhor e para o amadurecimento da igreja. Em nome de Jesus agradecemos e pedimos amém.